Amados, Pai seja convosco. Hoje vamos estudar a respeito do templo, a construção do templo em Jerusalém, lá pelo ano 536, seguindo com nossas lições sobre os livros históricos de Esther, de Neemias. Hoje falaremos, na verdade, da reconstrução do templo que enfrentou oposição. Esta lição número 4 deste trimestre é nosso roteiro de Escola Bíblica Dominical. Falaremos um pouco, então, dessa oposição que os judeus enfrentaram lá. Extraído de Neemias capítulo 4, verso 6, nós temos um texto áureo que diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Esta parte final do versículo, o coração do povo se inclinava a trabalhar. É muito significativa, efetivamente, porque quando o povo começa uma obra com o coração, põe o coração naquilo que faz, quando o ser humano faz isso de coração, dificilmente alguma coisa o poderá impedir de continuar na obra. Porém, essa oposição, como veremos, acabou por desanimar aos judeus naquela obra de reconstrução do templo. Os objetivos específicos desta lição de hoje é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, também saber que os samaritanos se opuseram à construção, ou seja, houve oposição, explicar a falta de resistência dos judeus, porque os judeus não resistiram. Acabamos de ler ali em Neemias que o coração do povo se inclinou a trabalhar. Se o coração não estiver inclinado e sim ceder às pressões, evidentemente que não irá resistir e não continuar na obra, e foi o que aconteceu, pelo menos temporariamente lá naquela ocasião da reconstrução daquele templo tão importante para os judeus. Ainda nós vamos falar nessa lição sobre a reação dos samaritanos quando os judeus então cessaram a obra. Vamos lá então? Na introdução, o altar havia sido já restaurado. Ou seja, a primeira coisa que os judeus que retornaram, os repatriados de Judá ao chegar em Jerusalém, a primeira coisa que fizeram foi construir o altar, porque era básico para os judeus a adoração a Jeová. Começaram bem, começaram certo, Deus aprovou, abençoou, retomaram então os sacrifícios, mas ainda falta construir a estrutura que vai abrigar este altar, que é o templo. É disto que a nossa lição vai tratar. Tópico 1, os alicerces do templo são lançados. E nesse dia houve uma festa, fizeram uma solenidade. Os alicerces, diríamos, pedra fundamental, o início da obra, enfim, foi realmente um dia de festa. O lançamento foi celebrado com solenidades, com cerimonial de solenidade. A reedificação começou e deveria ter prosseguido na direção de Deus, pela ação dos judeus guiados pelo Espírito de Deus. Mas vieram os samaritanos para se opor, que é o segundo objetivo desta lição. Os samaritanos se opõem à construção do templo. Eles não se sentiram confortáveis. Os samaritanos estão há mais tempo lá na região, os judeus recém-chegados em Jerusalém já estão construindo um templo. Significa que concentrar-se-ão na cidade, adorarão a Jeová. E a história, a memória, as histórias, aliás, de Jerusalém, das vitórias alcançadas pelo povo, pela ação de Jeová, ainda certamente corre solto pelas nações vizinhas, e eles têm um certo receio de que Judá realmente reassuma essa posição de liderança. Então vão fazer de tudo para impedir que os judeus retomem aquela força, aquele poder, aquela unidade de povo de Deus, fazendo com o coração e fazendo para Deus e Deus os abençoando. Então vieram as oposições. Entre os vários moradores, então, haviam os samaritanos, samaritanos porque habitavam na região da Samaria, mas eles eram de várias nacionalidades, trazidos
por Senaqueribe, o governador sírio, assírio, que os havia conquistado e levado, e depois levou os judeus, as 10 tribos do norte, e repovoou toda aquela região com vários povos mistos. Portanto, essa gente que está ali, chamada de samaritanos também no Novo Testamento, é um povo que tem uma fé mística. Eles não têm uma fé monoteísta como os judeus que adoram o único Deus Jeová. Mas eles adoram os seus deuses, de cada um com os deuses nacionais, com os seus cultos tribais, deuses tribais. E ao chegar em Jerusalém, alguns sacerdotes judaicos foram ensiná-los a como adorar a Jeová. Então eles aderiram também ao culto, atenção, também, aderiram também o culto a Jeová. Não havia uma conversão genuína a Jeová, mas uma mistura, uma fé mística. E isto sempre foi perigoso, você sabe disso. Deus requer exclusividade, quer você goste ou não, mas Deus requer exclusividade. A Bíblia diz que há um só caminho, que é Cristo Jesus, e que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o culto que Deus quer é exclusivo, e ele deixou isso muito claro desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento não é diferente. Não dá para viver uma fé mística, adorando este ou aqueles deuses e qualquer crença. Não é qualquer crença que serve. A revelação do Novo Testamento traz a exclusividade da adoração através de Jesus Cristo. E aqui, no Antigo Testamento, adoração exclusiva a Jeová via templo, que eles estão tentando reconstruir os judeus. E os samaritanos estão se opondo a tudo isso. Os samaritanos tentaram, então, frustrar. Esdras capítulo 4, 4 e 5 deixa claro a tentativa e até o sucesso dessa tentativa exitosa de atrapalhar a obra da reconstrução. Agora, o tópico 3 da lição aborda um fato interessante, a pergunta é essa, como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus têm o quê? Eles têm um documento assinado pelo rei Ciro que os autoriza a construir o templo. Então eles estão construindo legalmente. Não estão fora das normas e das leis do império dominante. Além do que, eles têm Jeová. Então esqueceram ou negligenciaram o documento e também não recorreram a Deus em oração. E nós vamos ver os dois motivos básicos. A lição apresenta pelo menos dois. O primeiro, Zorobabel, que era o governante, que era o líder civil, o governador, aparentemente confiava muito em si mesmo e não mais em Deus. Então a falta de recorrer a Deus é perigoso em qualquer tempo. O Tiago, o apóstolo, vai dizer que os planos nossos devem incluir Deus. Eu não devo dizer amanhã irei, amanhã farei, ou negociarei, ou irei para tal cidade, diz ele. Não, antes você devia, se Deus quiser, ou seja, coloque Deus em primeiro lugar. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar o reinar de Deus na sua vida. Aqui o Zorobabel estava confiando em si. Como que eu sei disso? Como que nós sabemos? É que o Zacarias, que era um profeta contemporâneo lá, desse tempo, entregou-lhe uma profecia direta e disse a ele, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, viu Zorobabel. Ou seja, deduzimos que o Zorobabel realmente estava confiando em si e não no Espírito de Deus ou no próprio Deus. Esse é um possível motivo do desânimo, da falta de resistência, da não resistência dos judeus quanto à oposição dos inimigos. A outra provém da religião. O Josué desse tempo era o sacerdote, melhor, o sumo sacerdote, a autoridade maior no sentido religioso desse momento. E Zacarias 3,3 diz que ele aparece de roupa suja, inclusive atacado por Satanás, ou seja, criticado por Satanás, apontado, acusado por Satanás. E essa roupa suja do Josué trazia certamente uma conotação espiritual de uma consciência pesada, possivelmente. Paulo vai dizer no Novo Testamento que nós devemos guardar o mistério da fé em uma consciência pura, para que possamos ter
liberdade diante de Deus, confiança, chegar ao trono da graça com confiança. E quando não temos uma consciência tranquila, quando o ser humano não tem uma consciência tranquila, ele não vai chegar com liberdade na presença de Deus, e possivelmente o sumo sacerdote, que era o elo de ligação entre o povo e Deus, Jeová, está de consciência intranquila, vamos dizer assim. Então ele realmente não resistiu, não houve resistência, não houve força nos judeus para resistir aos embates dos inimigos. E a obra vai parar, nós vamos ver isto na sequência. A lição continua falando então da reação dos samaritanos quando aconteceu a parada da construção. Quando cessaram-se o martelo, cessou a obra. Quando o barulho da construção parou, quando tudo cessou, os judeus tristes, abatidos com o evento, sem forças para resistir aos inimigos e prosseguir na jornada, pararam. O povo, em geral, tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, mas agora a oposição, a luta, a prova, eles acabaram desanimando e parando a obra. Com isso, evidentemente, os inimigos samaritanos se alegraram, celebraram, comemoraram, possivelmente elogiaram os líderes de lá. Mas, como diz a palavra de Deus, o gozo do ímpio, dos ímpios, diz a Bíblia Sagrada, é de pouca duração. Isso é um ensino. É um princípio, aliás. É só lembrar que o gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, não demorou muito. O próprio Sansão recuperou as forças e a casa caiu sobre eles e os matou a todos. Também é bom lembrar que os sacerdotes ímpios do tempo de Jesus, que alugaram Judas para entregar Jesus, também não durou muito, porque com a ressurreição de Jesus, todos eles ficaram depois envergonhados. Muitos deles aceitaram a fé, inclusive. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus realmente durou pouco, realmente. Tá? O desânimo dos judeus, eles tinham voltado do cativeiro, estavam tentando reconstruir o templo, sentiram-se humilhados e tristes. Essa humilhação e tristeza os abateu. Certo, amados? Então a obra parou realmente parou. Agora, o conselho da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento também, Tiago, por exemplo, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que eles deviam ter feito? Deviam ter continuado firmes, confiando em Jeová, buscando documentação que eles tinham realmente, estavam em algum lugar lá. E então reivindicar esse direito de construção ou reconstrução do templo. Na próxima lição nós vamos ver o recomeço, a retomada dessa construção, mas nesse momento da história, por vários anos a obra ficou parada. Graças a Deus que usou o profeta Zacarias, o profeta Ageu, para animar o povo. Então hoje, se você está se sentindo desanimado, desencorajado, parado, sem iniciativa, especialmente no meio dessa crise toda que todos nós estamos atravessando, é para você não desanimar, prossiga, persista, há uma recompensa para a obra que você vai fazer, quer seja ela vistosa, quer alguém verifique ou veja ou não, Deus está vendo, Ele vai te recompensar. Fica firme, prossiga na obra, fazendo a sua obra, porque o seu trabalho terá uma recompensa em nome de Jesus.